Começa agora, pela Estação I, Paulista Viva. Apresentação, Luciana Freitas. Olá, você está no Paulista Viva, aqui na Estação I, feito dessa maneira, sempre as conversas nas quartas-feiras, e só tem também valor e conteúdo quando você participa, enviando para a gente aqui seus comentários, perguntas e fazendo compartilhamento desta conversa. E nessa edição, o nosso entrevistado é atuante, preparado, hein? Quando o assunto é a Semana do Meio Ambiente em São Paulo, já que estamos aí quase acabando maio, vindo aí com junho, e dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos falar muito, inclusive entendermos esse atual momento e a relação do que a gente pode pensar em climas e também em comportamentos, principalmente na ponta final, que é o consumo sustentável. Recebo aqui no estúdio, e já agradeço, Gilberto Natalini, que é do PV, vereador, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, e o Gilberto Natalini é autor da resolução que institui o prêmio Responsabilidade Socioambiental, que vai homenagear personalidades e organizações que realizaram ações em prol do meio ambiente na próxima semana, a Semana Especial do Meio Ambiente. Quero começar por aí e mais uma vez agradeço a participação, sabendo aí também que é uma semana também muito agitada e deixando um pouquinho aí o trabalho na Câmara Municipal e vindo até a Avenida Paulista, fazendo essa participação aqui totalmente especial. Vereador, o que vamos ter na próxima semana e como vamos poder relacionar isso com o nosso dia a dia, já que a gente está dentro de um momento de desabastecimento de combustível? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito boa tarde a você, aos internautas, às pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço estar aqui com vocês, sou membro da direção da Associação Paulista Viva, então muita honra estar aqui com vocês. Na verdade, nós todo ano fazemos uma conferência municipal de produção mais limpa e mudanças climáticas na cidade de São Paulo. É uma proposta minha, aprovada na Câmara, e lá, geralmente, quem faz a proposta depois tem que carregar o bonde nas costas. Né? Então, eu faço há 17 anos, esse é o 17º ano, edição. A conferência de produção. Tema, eu não tenho medo de dizer a você que é o maior evento e o mais importante evento ambiental de São Paulo. Nós temos em torno de 300 parceiros, inclusive a Associação Paulista Viva, e além de termos todos esses parceiros que nos ajudam, são mais de 20 universidades, igrejas. O evento ele vai desde a dona de casa, que mora no Grajaú, que mora em Guaianazes, até o professor doutor da USP ou de outras universidades, ou seja, passando por políticos. É um evento muito importante. E o prêmio de responsabilidade socioambiental, que você me perguntou, também é uma proposta minha para a Câmara, que foi aprovada, para todo ano a Câmara entregar entre 3 e 5 reconhecimentos, prêmios para pessoas ou instituições que tiveram alguma atuação importante na área de sustentabilidade e na área de social. Então é um prêmio de responsabilidade socioambiental. E esse ano nós vamos entregar 5 prêmios. Dentro do evento da conferência, nós vamos fazer a entrega desses 5 prêmios. Vereador, e dentro dessa nossa situação que estamos passando por essa falta de desabastecimento de combustível, a gente volta àquela questão também da discussão. Quando a gente vê um tema, quando está envolvido, a questão de mudanças climáticas, as pessoas param e falam assim, isso está tão distante, parece que não é com o nosso dia a dia, parece que isso não tem a ver com o município de São Paulo. Tem tudo a ver e vocês vão saber muito mais, porque dentro dessas plenárias existe aí a discussão maior, que é como fazer São Paulo, aí uma metrópole tão representativa, também estar adequada e seguir dentro do que é os conceitos climáticos. Claro. Bom, antes de responder a sua pergunta, se você me permitir, eu queria citar o nome dos 5 premiados. Claro, vamos sim. E o senhor vai citar e eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar já aqui o detalhe do banner, né?
E vou falar também no final como você pode fazer sua inscrição, participar e estar lá na Câmara Municipal. Então vamos começar, pode falar os 5. Olha, os 5 nomes são o Alessandro Azzoni, que é da Associação Comercial de São Paulo, e ele é também conselheiro do CADES, do Conselho de Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Um prédio de condomínios, Pátio Vitor Malzoni, que é um prédio, na verdade um condomínio todo sustentável, todo moderno, aproveita água de chuva, é muito bem bolado, muito bem trabalhado, ganhou o prêmio. Esse prêmio é votado lá na Câmara, tem uma comissão de 11 pessoas da sociedade civil que se reúnem, pegam as indicações e eles votam. Então todos esses aqui foram votados por maioria nessa comissão. O terceiro prêmio é para aquela ONG muito querida e muito famosa, Rios e Ruas. Rios e Ruas, isso. Rios e Ruas, eles fazem um estudo dos rios de São Paulo e mostram como se enterraram os rios, como nós trabalhamos contra os rios, como nós, vamos dizer assim, atrapalhamos assim os rios de São Paulo. Eles têm um estudo muito bem feito, vão ganhar o prêmio. O outro, quarto lugar, é o Verdejando da TV Globo, aquele programa Verdejando, que promove plantio de árvores em São Paulo, da TV Globo, acho que é do SPTV. Isso, SPTV. E o quinto é uma pessoa que já nos deixou, que é um ambientalista, um homem bom, um homem sério, muito dedicado ao meio ambiente, faleceu já numa idade avançada, que então vai ser um prêmio em memória para o Wolf Steinbaum. Que o Wolf Steinbaum é um ambientalista conhecido, foi da CETESB, teve todos os predicados, e a gente está fazendo em memória dele a premiação. Veio uma pessoa da família dele receber o prêmio. Então 5 aí exemplos, e principalmente, né, são aí situações que formam uma sociedade, formam uma grande cidade, né? A gente tem desde pesquisas, desde a mídia e também agora específico, que é um ambientalista que teve uma trajetória, uma relação com as questões climáticas. Acho que a grande colaboração é envolver todos dessa maneira e se sair daí também novas reflexões para se ter aí também a sequência desses trabalhos. Exatamente. Bom, então esse é quanto ao prêmio. O prêmio vai ser entregue dentro do momento da conferência. Né? Começa, acho que 9 da manhã. A conferência é dia 4, das 8h30 até as 5 da tarde, o dia inteiro, né, com uma parada para um almoço. E ela tem uma mesa de abertura, depois da mesa, que é uma mesa mais política, depois da mesa de abertura, ela tem o prêmio, né? Ela tem o prêmio propriamente dito, que é a entrega dos prêmios. Sim. Nós já estamos lá com os diplomas, os prêmios todos prontos em nome deles. Depois do prêmio, a conferência magna, que vai ser esse ano feita pelo secretário estadual de Meio Ambiente, o Maurício Brusadin. Em seguida, começam as mesas de discussão. A primeira mesa é uma mesa que vai falar sobre... O tema da conferência é os direitos da natureza. Nós temos os direitos humanos da ONU, não é isso? Isso. E aí a ONU criou, em 2009, uma nova vertente de direitos, que são os direitos da mãe natureza. É uma coisa nova que está sendo divulgada pelo mundo inteiro, abraçada por países, por cidades, e aqui em São Paulo é a primeira vez que esse assunto é trazido para ser discutido em público. Eu fiz um projeto de lei que está tramitando na Câmara, modificando a lei orgânica do município, criando esse conceito em São Paulo dos direitos da natureza. Nós já destroçamos a natureza do Planalto de Piratininga, desde que José de Anchieta pisou aqui até hoje, nós fomos destroçando tudo, e agora é momento a gente parar, pôr a mão da consciência e falar, vamos ver como é que a gente recupera o meio ambiente aqui, né, a sustentabilidade de São Paulo. Aí depois dessa mesa de políticas públicas e direitos da natureza, nós teremos uma segunda mesa, que é uma parte jurídica sobre direito ambiental e direitos da natureza, com alguns especialistas. Estamos trazendo uma juíza que conhece muito o tema do Ceará, o Fábio Feldman, que é um grande advogado ambientalista, e outros especialistas. E
A terceira mesa é uma mesa muito interessante. Nós vamos trazer líderes religiosos de várias religiões e o tema vai ser a espiritualidade e os direitos da natureza. Muito bem. Então, são aqui no programa. 3 mesas. Por último, a gente vota uma carta compromisso, todo ano a gente faz isso, que a conferência, e eu pessoalmente, a conferência, nós nos obrigamos a cumprir essa carta compromisso, essas diretrizes que toda essa discussão vai trazer para a cidade. Vai ser na Câmara Municipal, né? Na Câmara Municipal, dia 4, segunda-feira, e a inscrição é feita pelo site nataline.com.br. Vou repetir, nataline, com i no fim.com.br. Agora, no dia 3, é importante dizer, nós vamos ter um fórum lá no Parque Vila Lobos, também o dia inteiro, é o domingo, o segundo Fórum Mundial da Mãe Terra. Mãe Terra, que é o tema. Que é o tema. Então nós vamos ter o fórum, que é uma coisa mais solta, com algumas performances, enfim. E na segunda é a conferência propriamente dita, que eu acho que vai ser muito proveitoso a discussão desse assunto. Nós vamos depois postar também nas redes sociais, né, os caminhos que vocês acompanham já a Associação Paulista Viva, detalhes, mas vou repassar, hein? Dia 4 de junho, das 8h30 às 5h30 da tarde. Vamos ter aí a 17ª PL, né, Mudanças Climáticas, vamos ter o fórum, vamos ter as discussões, vamos ter a premiação. E melhor ainda, né? Esse momento, esse ambiente no qual você vai poder circular e entender muito mais. Porque para chegar ao dia 4 de junho, ocorreram outras etapas também, pré-conferências em vários lugares, nós fizemos várias pré-conferências e tem toda uma preparação, né? Porque embaixo tem uma feira de exposição de coisas que as pessoas, tecnologias e ONGs que querem, a gente tem uma feira lá embaixo. Então tem todo um preparatório, a convocação é feita via site, então a gente tem uma correspondência com as pessoas, a gente manda 20 mil folders pelo correio, esse folder aqui foram 20 mil pelo correio, fora mais 20 mil que a gente distribuiu de mão em mão para os parceiros. É uma coisa muito bonita, é uma mobilização em favor do meio ambiente, em favor da sustentabilidade, da preservação na cidade. E vereador, mais uma vez, né? Parece que, mas isso é um assunto tão distante do meu dia a dia. E não está, né? Essas plenárias são bem demonstrativas do que acontece na cidade, o que precisa ser pensado. Você veja o seguinte, essa história de dizer que tem gente que diz que o aquecimento global não existe, que é mentira, que as mudanças climáticas é invenção de gente para poder ganhar dinheiro com isso, né? Na verdade, você vê o seguinte, nós estamos em São Paulo já há quase 50 dias sem chover. Quase 50 dias sem um pingo de chuva. Nossa. Choveu sábado retrasado, durante um período, e a chuva foi tão destrambelhada, houve aquela explosão que eles falam, mini explosão climática em cima do Butantã, foi um arraso no Butantã, destelhou casa, machucou gente, deu um prejuízo danado. Então, você vê que o clima está numa alternância entre estiagem longa, né? Tem região, o Nordeste teve a maior seca da história do Brasil. Agora está inteirando 7 anos. Tem região do Nordeste que faz 7 anos que não cai água. Que não cai água. Então você vê, a mudança climática, ela alterna as estiagens longas com chuvas violentíssimas, tempestades violentíssimas. Eu fiquei sabendo esses dias que tem uma região do Caribe com mais ou menos 300 mil pessoas que moram lá e que as pessoas querem ir embora porque não aguentam mais o aumento da frequência dos furacões, das tempestades, destruindo tudo. Eles constroem, de repente, quer dizer, tempestade, furacão sempre existiu, mas o que acontece? As mudanças do clima estão exacerbando a frequência, estão ficando mais frequentes, mais fortes, mais violentos. O nível do mar está subindo e tem alguns países que vão desaparecer. Tuvalu, por exemplo, é um país pequenininho, uma ilhazinha lá no Oceano Pacífico, que já está pedindo para comprar terra, para transferir o país dali para outro canto. São coisas concretas, objetivas que estão acontecendo. Como isso pode ser aí melhorado e o que é o papel aí do gestor, no caso o município de São Paulo, dentro, pelo meio da legislação que é feita pela Câmara Municipal, avançar? Todos têm um papel.
todos, desde o secretário-geral da ONU até a dona de casa, o trabalhador mais humilde, todo mundo tem o que fazer. Seria o próprio Papa, né? A igreja nunca se meteu nisso, soltou agora uma encíclica há pouco tempo atrás, chamada Laudato Si, que ele diz para os católicos cuidarem da casa comum, cuidarem do planeta. Nós estamos destruindo. Então as religiões estão se preocupando, as indústrias estão se preocupando, os governos estão se preocupando. No Brasil, a preocupação existe, tem muita gente preocupada, mas não tem uma política pública efetiva, né, profunda para... Né? Tanto é que a lei de mudanças climáticas, que foi aprovada na capital, na cidade, eu tive a honra de participar. O Eduardo Jorge era secretário de Meio Ambiente, ele elaborou, junto com a gente, nós fizemos audiências públicas na Câmara, depois foi para a Câmara para votar, aprovar, eu peguei embaixo do braço, articulei 54 votos dos 55, só um vereador não quis votar, por teimosia. Por teimosia, não quis votar, mas os outros todos votaram. Aí a lei foi aprovada em 2009 e ela não é cumprida, ela é cumprida muito parcialmente. Tanto é que ano passado nós tivemos que fazer outra lei, por causa do artigo 50, que era o mais importante, para trocar o combustível dos motores do ônibus de São Paulo por combustíveis menos poluentes e menos emissores de gases de efeito estufa. Nós aprovamos uma outra lei, por quê? Porque na lei de 2009, o prazo dado pela lei de 2009 se extinguia em 2018. Então nós tivemos que aprovar outra lei, porque aquela não foi cumprida. E agora a gente deu um prazo de 10 anos para trocar a matriz, ônibus elétricos, ônibus a álcool, ônibus a biodiesel, de todo tipo de combustível que não seja o diesel, que é o combustível fóssil. Né? Aí você estava me falando, me perguntando... Da questão, né, que a gente agora começa a ver todas as repercussões, né? Você estava falando. E aí a população começa a entender, nossa, acho que isso tem a ver com quando a gente vê lá aquele tema, políticas públicas pensando também em questões climáticas, né? Você vê o Brasil, agora ficou claro, o transporte brasileiro, a grande maioria do transporte brasileiro é feito pelas rodovias com diesel. Toda a carga do Brasil... A dependência, né? Não toda, mas a maioria da carga produzida no Brasil... Muito grande, né? Essa escala, a quantidade de caminhão, você viu? A quantidade, os números da pesagem, tudo no óleo diesel. Por quê? Porque o Brasil, lá atrás, e continua agora, abdicou do transporte férreo, que é um transporte muito mais limpo, muito menos poluente, que não emite gases de efeito estufa, a quantidade é menor. E o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa, e a gente não tem transporte marítimo. A gente podia trazer a mercadoria, por exemplo, do Nordeste, comida, por exemplo, o que tiver lá, que vem para aqui para o Sul, vem pela costa de navio, descarrega no porto e aí distribui, não vem de caminhão. O sujeito leva 4, 5 dias viajando lá do norte do Brasil para cá, ou indo daqui para lá, para levar comida, para levar eletrodoméstico, poderia ir tranquilamente. E a soma, né, vereador, que vai trazendo também aí acúmulos, né, para o meio ambiente, né? Não, porque o desgaste geral, né? Porque precisa se cortar mais aí áreas verdes, a mata, para se ter mais estradas. Então isso você já muda o ecossistema. Você tem toda a aplicação também aí do que é o rodoviário acontecendo, que é a poluição que vem pela queima mesmo dos combustíveis. Sim. Né? São Paulo, 70%, 80% da emissão de gás de efeito estufa da cidade é feita pelo cano de descarga da frota de automóveis, a frota urbana, a frota de veículos. 80%. Quer dizer, se nós não mudarmos o padrão dos motores, né, do combustível, nós não vamos ter como. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos investir em carro elétrico, em carro híbrido, em álcool, tá certo? Em biodiesel. A energia, né, ela ser muito mais natural, né? E a gente tem tantos recursos para isso, Tem recurso, né? É só aplicar. Ao longo do Brasil, agora é uma luta. Tanta água, tanto vento, né? É uma luta, sabe por quê? Porque a indústria de petróleo, ela é muito forte, ela pressiona muito, ela pressiona os governos para os governos ficarem recuados. E o governo brasileiro é muito sensível a esse tipo de pressão, é um governo menos forte. Olha, teve aqui um recado, né, que foi o ano passado, com a COP23,
no qual o Brasil aí ignora mudanças climáticas e amplia aí mais incentivos aos combustíveis fósseis. É isso que a gente está falando. O fóssil, ele é extraído por meio aí de outras operações. Uma delas a gente conhece muito, que é o combustível direto, que é o petróleo. E o petróleo resultando toda uma indústria, toda uma dependência, né, de mais escala maior. A gente depende né? disso. Agora está crescendo bastante a energia eólica, né, a vento, principalmente no Nordeste, e também agora começa a aparecer muito atrasado a energia fotovoltaica, com a luz do sol. Você pegar a Alemanha, a própria China, os Estados Unidos estão investindo muito nesse tipo de energia. As placas para você, a luz do sol é de graça, você não paga nada por ela. A gente vê isso muito em construções assim que tem uma proposta mais sustentável, que leva lá no teto, né? A gente já vê alguns projetos, mas é ínfimo, protótipos. No Brasil ainda é ínfimo e dá para fazer muito, porque nós temos muito sol. Nosso sol é muito forte. Vamos daqui da sequência, que tem já perguntas, comentários, muito legal, hein? Fazemos o programa desta maneira, com a sua participação. Vou começar aqui pelos alôs e vou parar em algumas questões aqui. Temos aqui a Marisa Santos, Vander Simões, estou aqui na audiência, mas acompanhando também vocês por aí. Muito legal, hein? Marcelo Paganotti, Cunha. Também Marcelo Paganotti é meu seguidor do Twitter. Isso. Um abraço para você, Marcelo. Ele também é muito atuante, participante aí do conselho, né? Participou do conselho dos parques do aqui Parque da Avenida Paulista. Né? Isso, da Avenida Paulista. Do Parque Trianon, Trianon e mais Mário Ele Covas. nos ajudou bastante ali, quando eu fui secretário. Ele nos ajudou na mobilização, junto com a Vilma, com a Paulista Viva, ele ajudou, é isso mesmo. Maria Celes, Cássius Terra, Ruchert, e também tem a Pereira Moreira, e eu queria parar na pergunta da Pereira Moreira. Ela quer saber o seguinte, Dr. Gilberto Natalini, vou também daqui a pouco dar detalhes da formação. Eu falei, quem estaria aqui, né, com a gente, seria uma conversa muito importante. O senhor vai continuar aí na Câmara Municipal? Sim, o mandato do senhor é até quando? Eu estou no 5º mandato, o meu mandato é até 2020, 5º mandato. O Partido Verde tem pedido a mim muito, tem me apelado até para mim, para eu me colocar à disposição numa pré-candidatura a deputado federal. Então nós estamos nessa conversa com o PV está precisando disso, e como eu tenho 5 mandatos, quer dizer, não vou sair corrido no primeiro nem no segundo, eu tenho 340 projetos de lei. Vou dar os números aqui. 110 projetos aprovados. Então, né? Eu tenho um número aqui que está um pouco desatualizado. Era 320, agora são 340. Muito bem, porque é muito mesmo atuante. Agora, essa semana que vem mesmo, nós vamos colocar um projeto revolucionário. Qual? Que é a reformulação completa da Lei de Arborização de São Paulo. Com muita novidade. Muita novidade. A Lei de Arborização de São Paulo é do tempo do Jânio Quadros. Então, esses instrumentos, por meio da legislação, são importantíssimos para uma grande cidade como São Paulo. Né? Se a lei for cumprida, a gente vira do avesso. E essas leis, né, como o senhor falou, essa específica de arborização, ela é muito antiga e ela precisa passar... É de 87, está totalmente superada. Hoje as coisas são totalmente diferentes. Para você ter uma ideia, no domingo nós fomos lá no Butantã, no sábado. E nós tratamos árvores, você acredita? Nós enfiamos, nós não, né, os técnicos, eu fui um ajudador lá, vamos dizer, um ajudante. Eles enfiaram uma broca na árvore, uma árvore enorme assim, ó, uma árvore de uns 70 anos. Fizeram um furo, botaram um endoscópio, parecia uma endoscopia. Mostraram pra gente, na telinha do endoscópio, os cupins comendo a árvore lá dentro. Aí tiraram o endoscópio, enfiaram uma cânula e botaram um remédio, que é um remédio biológico, que não é agrotóxico, que tem uma durabilidade no tratamento de 1 ano. Isso não tinha até pouco tempo atrás. Por isso que a nossa lei é uma lei que vai modernizar a visão da arborização de São Paulo. Olha, eu vou dar mais uns alôs aqui. Só passei para deixar um alô. Norispe Nepe, Alessandra Cardoso, Cibele Nakamana, Beth Biancar, Maria Ferreira, Denise Magalhães, Estélia Raum, Priscila Leonardo, Malu Serra, Darlene Maraca, Fernando Zelma, o grande aí curador, fazendo um trabalho muito bacana dentro da área de cerâmica. Fátima Rosa, ó, bem equilibrada. Aí nessa tarde, muito aí essa participação né? dessa maneira, né? Temos aqui mais algumas informações que eu falei que ia começar a falar um pouquinho mais, porque dentro da questão de querer viver bem,
dentro da cidade de São Paulo, já entenderam que as políticas públicas também voltadas para as questões climáticas são importantíssimas e vão desde a questão da arborização até a ponta final, como a gente falou agora, fizemos os comentários, né, em relação também à questão dos combustíveis, da extração, como é esse momento hoje do mundo todo, a dependência aí para combustível. Mas o currículo aqui do nosso entrevistado, né, traz também outras situações no qual ele também é muito atuante. Médico e vereador aí pelo PV, iniciou sua carreira pública e política em 1970, ainda como estudante de medicina. Você não era nascida aí. Não. Um pouquinho mais pra frente, quase finalzinho aí da década de 70. Participou das ações estudantis pelas liberdades aí democráticas no país, foi secretário municipal de saúde do município de Diadema e de São Lourenço da Serra, secretário de participação e parceria da cidade de São Paulo e secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo. Aí foi eleito vereador da cidade pela primeira vez em 2000, mas está no 5º mandato. Tem aí, né, uma experiência, a gente tem que ouvi-lo, né? Participa aí de movimentos populares desde 1975, fundou e presidiu a Associação Popular de Saúde, cirurgião geral, formado pela Escola Paulista de Medicina em 75. Está fazendo 85 anos a escola agora. Dia 10 vai ter um festão lá. Opa! Quem quiser ir lá dar um abraço para a escola. Dia 10 de junho, hein? É um domingo. É integrante aí da Comissão de Saúde na Câmara, especialista em gastrocirurgia. Atende aí também de forma aberta, sempre aí no ambulatório médico do Centro Social Bom Jesus de Cangaíba, desde 1976. Lá é um voluntariado nosso, tem 43 anos de idade. Nós vamos todo sábado atender o povo lá, gratuitamente, desde que eu me formei. E esse cuidar, né, que passa também como um ofício quando se tem a formação aí como médico, né? Sabemos também da extensão de projetos de lei e muitas legislações em torno da saúde, aí comandada pelo senhor. Exatamente, a gente tem muita coisa. Por exemplo, na psoríase, que é uma doença que atinge cerca de 220 mil pessoas na cidade de São Paulo, a gente fez uma lei, faz um encontro já há 16 anos, tem várias conquistas na área de diagnóstico e tratamento na psoríase. Eu estou dando esse exemplo, mas tem outro exemplo, por exemplo, a instalação de cirurgiões dentistas para atendimento de saúde bucal em pacientes internados. Não tinha, agora a lei foi aprovada, o hospital faz muita relação mesmo, né? Não, pelo amor de Deus, tem pessoas que morrem no hospital, às vezes, numa UTI, por causa de uma infecção num foco dentário que não tem o dentista. Agora, pela nossa lei, vai ter que pôr dentista nos serviços de internação. Então, eu poderia dar muitos exemplos, para não tomar tempo, eu dei esses dois exemplos. Mas a gente faz muita coisa na área de saúde que, tem que se dizer, está passando por um momento muito grave. O SUS está sofrendo um desmonte profundo no Brasil, profundo. 150 milhões de pessoas dependem do atendimento SUS exclusivamente por falta de dinheiro e por falta de gestão competente. Então, o povo está sofrendo muito, batendo a cabeça sem atendimento, cada dia que passa está ficando pior. É preciso fazer essa denúncia também aqui. Muito bem, viu? Vamos então repassar, já que essa tarde também teve aí um foco principal para a sustentabilidade, um assunto que a gente sempre traz aqui para vocês, dizendo que a cidade de São Paulo tem que conviver também com essa situação do que é a urbanidade. E a urbanidade não pode deixar de lado o seu meio ambiente, cuidar dessa maneira. E esse trabalho que a gente vai ter, dia 4 de junho, que aí vem a PL, Mudanças Climáticas, vai começar às 8h30 da manhã e vai até às 5h30 da tarde, se começou com etapas anteriores. Então vamos repassar o convite, vamos aproveitar nesses minutinhos finais dessa nossa participação ao vivo. Quem quiser conhecer o programa inteiro, entra no site nataline.com.br, lá tem um banner da conferência, entra no banner, está tudo explicadinho lá, tudo. A pessoa querendo se inscrever, clica lá na inscrição, no site nataline.com.br, se inscreva, tem certificado no final, tem um pequeno almoço, não é um, como é que fala, uma coisa luxuosa, mas dá para matar a fome de um cristão, de uma cristã, e vai ser o dia inteiro, e o assunto é palpitante, direitos da natureza, e os convidados são mais importantes ainda. Então eu convido você para dia 4 estar com a gente lá na Câmara Municipal. Chega umas 8 horas para fazer inscrição, para pegar o seu crachá, mas escreva antes no nataline.com.br. Vai ser uma honra receber você.
maior evento ambiental e, do meu ponto de vista, o mais importante evento ambiental da cidade de São Paulo. A gente faz todo ano há 17 anos. Muito bem, este foi o Paulista Viva, mais uma conversa tão envolvente e cheia de conteúdo, feito aí diretamente para vocês, e vocês nos ajudaram também nessa interatividade. Voltamos na próxima semana com mais um Paulista Viva, aqui na Estação I.